E feliz mais ainda por saber que é nesses cultos que a gente prova que a gente não veio pregar placa de igreja, né? Até porque eu não estou vendo nenhum aqui, né? A gente veio pregar o Evangelho de Jesus Cristo, amém? A gente veio unirmos os cristãos. Todo aquele que crê em Jesus, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos que estar juntos e não espalharmos, né? Temos que estarmos juntos, mas por um só caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Não podemos terceirizarmos o caminho, né? Glorioso Deus. É exatamente isso que eu vou fazer. Tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou pregar aqui, que não é da minha boca, é da palavra de Deus. A minha Bíblia tem 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo, a qual tem na Bíblia de qualquer cristão. Essa história de dizer que uma Bíblia é do Paraguai, outra é original, isso é para quem não lê a palavra de Deus. E ela vai ser lida. Não é da minha boca que vai sair, aqui é o Espírito Santo que vai mandar, amém? Não vim aqui para dizer que eu sou melhor, que eu sou menos pecador, né? Que eu não sou o único que não sou pecador. Todos nós somos pecadores. Até você aí que de repente está dentro de casa, está ouvindo eu falar. A única diferença de você perante a mim, meu irmão, é que nós pecamos diferente. Porque quantas vezes nós podemos pecar por pensar, por falar, por ver alguma coisa, amém? A diferença de um cristão verdadeiro é que ele tem um remorso, que ele não quer viver na escravidão do pecado. E quando ele percebe que está pecando, ele fala: Senhor, me perdoe, Pai, me perdoe. E quando você vive na escravidão, você sabe que está errado. Muitas pessoas te repreendem através da palavra e você continua na escravidão do pecado. Aqui no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, fala o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, amém? Aleluia. No livro de Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 20, a palavra de Deus fala o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, amém? Amém. No livro de 1 João capítulo 1, versículo 8, o Espírito Santo fala o seguinte através da palavra: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E aqui nós não estamos para julgar, só há um julgador, um único juiz, Jesus Cristo, amém? Aleluia, Deus. Ele é o único juiz que virá. Testemunho que deram no passado, vamos dar hoje, daremos quando ele vier buscar a sua igreja, amém? Amém. Então vamos lá, ver o caminho onde leva a fazer com que Deus nos ouça através das orações. Jesus pregava para uma multidão onde tinha muitos judeus, né? Então disse Jesus àqueles judeus lá: disse, pois, Jesus aos judeus que a vida eu criado nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Cadê Jesus? Aqui a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus. Temos que nos enchermos da palavra de Deus, que nos enchermos de Jesus e conheceremos o caminho que é Jesus. Aleluia, e pedimos a Deus por Jesus. E Jesus, através dele, Deus não vai nos ouvir, amém? Aqui no livro de Mateus capítulo 22, versículo 29, a palavra de Deus fala o seguinte: Jesus respondeu: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras é o poder de Deus. A gente acerta quando a gente lê as Escrituras. Amém, igreja? Amém. No livro de João, capítulo 14, versículo 5, 6, o Espírito Santo fala o seguinte através da palavra: Tomé estava perdido, ele não sabia como conhecer Jesus, como conhecer o caminho. Onde que está o caminho? Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, Pai? Respondeu-lhe Jesus: o caminho, o próprio caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória Ou seja, não a devemos Deus. terceirizar o caminho. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Toda vez que terceirizamos, Deus não vai ouvir. Só através de Jesus. Não é eu que estou falando, é a palavra. Qualquer um que tiver sua Bíblia em sua casa, em nome de Jesus, abra e confirma se eu estou falando palavras da minha boca. Amém? No livro de João, capítulo 14, 13, 14, fala o seguinte, o Espírito Santo: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, no nome de Jesus, eu farei. Amém, Deus. Então é só no nome de Jesus. Porque Jesus o Pai, o Deus tem que ser glorificado no Filho. E orando pelo Filho, Deus vai nos ouvir. Se orarmos sobre qualquer outra coisa
que será a coisa, não será o caminho, que o caminho é Jesus. Deus não vai nos ouvir. É a palavra que está falando. Amém? No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, o Espírito Santo fala o seguinte: ele nos ensina por onde devemos orar. Olha só o que fala. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. A prática da oração por todos os homens. Amém? Aí a palavra de Deus fala o seguinte: olha só o que o Espírito Santo fala. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, o passado, os mais velhos deram testemunho que Jesus morreu a nossa própria morte vicária. Uma morte que não era dele, por isso que chama vicária. A nossa morte ele morreu para nos salvar. Amém? E hoje a gente dá testemunho, daremos quando ele voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, Deus. Amém? No livro de Jeremias 29, capítulo 29, 12 e 13, fala o seguinte, Amém, nos ensinando um caminho mais uma vez. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvireis. Ou seja, se for através de Jesus, Deus vai nos ouvir. É verdade. E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração, buscar Jesus. Jesus, Jesus, amém? É Jesus. Olha só o que fala aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós fomos feitos por Deus, o mundo foi feito por Deus, tudo que aqui existe foi feito por Deus. Meu sapato foi feito por Deus, meu sapato. Mas se eu colocar meu sapato aqui em cima e disser sapato, ou Senhor, me ouve através do sapato, Deus não vai ouvir, só através de Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, amém? No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, já falando mais uma vez, toda a Bíblia de qualquer cristão vai ter, é só ler a Bíblia, nos encher da Bíblia, do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Fala o seguinte: eu sou o Senhor, Deus falando, eu sou o Senhor. Esse é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro. Ele não dá a glória dele a outro, a ninguém. Nem a minha honra às imagens de escultura, nem o meu louvor às imagens de escultura. Só a honra e toda a glória para o Senhor, só para Ele, o caminho é Jesus, amém? Olha só o que fala aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8, 9, 10, 11. O Satanás tentou enganar até Jesus. 40 dias jejuando, né? Então Satanás o diabo levou ao monte Jesus, um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrando me adorares. O diabo queria que Jesus prostrasse e adorasse ele, para ele dar todos os reinos que não era dele, que é de Deus, tentando enganar Jesus, que estava 40 dias jejuando, achando que Jesus ia cair. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Ou seja, só louvarei para Jesus, só pregarei a palavra para Jesus, só vou orar se for no nome de Jesus, só vou estar aqui se for para estar abraçado com Jesus, ouvindo sobre Jesus, só vou louvar sobre Jesus, só vamos nos reunirmos se for por Jesus, amém? Jeremias, esse é forte, mas é a palavra de Deus, não é da minha boca. Jeremias capítulo 50, versículo 38, o Espírito Santo falou: fala, não se acovarda, fala, porque foi assim que eu me machuquei e saí da idolatria e hoje vivo por Jesus, amém? Fala o seguinte, Jeremias, mais uma vez, Jeremias 50, 38, para quem quiser abrir a Bíblia e ouvir, se estiver longe, e confirmar que não é da minha boca. A espada virá sobre suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis, amém? O caminho é Jesus, porque se não for Jesus, é capaz do Senhor secar a terra, não vir a chuva, para não vir a colheita, para não ter nosso alimento, para não ter água para nós bebermos, amém? O caminho é Jesus, só por Jesus. Só que em seguida ele fala o seguinte, olha que maravilha, Levítico 26, capítulo 26, versículo 3, 4. Se andares nos meus mandamentos, se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo,
e a terra dará a sua messe, ou seja, o seu alimento, e a árvore do campo o seu fruto. Então, tá seco, aqui tá quente, tá seco, choveu 4 dias, eu vim de São Paulo, graças a Deus eu estou aqui falando do Evangelho, mas está muito seco. Mas se nós orarmos por Jesus, a água vai vir. Se nós fortalecermos orando por Jesus, a água vai vir, amém? Para que ela não seque, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, fala o seguinte, a palavra de Deus: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Jesus é eterno, amém? O livro da vida é eterno, o paraíso é eterno, amém? Mas nós passaremos. Quantos já passaram? Quantos não morreram ontem? Enquanto eu estou falando, quantos não já morreram e passaram? Amém? Mas Jesus não vai passar. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Hebreu 3, capítulo 7, 8, 9. Eu queria parar, mas o Espírito Santo fala. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, gente, se estiver ouvindo a voz de Jesus, não a minha, não endureceis o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Aleluia. Então, no passado, por 40 anos, tentaram. Jesus tirou o povo de Israel do Egito, e mesmo assim, enquanto Moisés foi falar com ele no monte, quando voltou, eles já estavam adorando o bezerro, né? Já estavam na idolatria. Não durou muito. E que possamos conhecer o caminho que é Jesus. Amém? João 16, 23, 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo, se pedide alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Em nome de Jesus. Amém. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus quer que a alegria seja completa. Aleluia. Mas tem que ser por nome de Jesus. Só mais um aqui, em nome de Jesus. Então, muitas vezes naquela época lá, né? Muitas vezes os próprios judeus, fariseus, julgavam Jesus e os seus discípulos, os próprios apóstolos, porque eles andavam muito atrás de obras do homem, né? Doutrina de homem, né? Então o que o Senhor se voltou no momento e falou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceito de homens. Porque eles julgavam Jesus e os apóstolos porque eles lavavam as mãos para comer, não lavavam suas mãos estavam sujas, né? E o que contamina nós é o que sai da nossa boca, né? Porque vem do coração e não um alimento sujo, não tem nada a ver. João 14, 23, está acabando, gente. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Amém? É o último versículo, me perdoe, eu não aguentei, ia falar só 3. Então, se a gente caminharmos por Jesus, orarmos por Jesus, estivermos aqui por Jesus, Ele virá fazer morada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Amém? Placa de igreja, se fosse tão importante, ela não ficava fora da igreja, ela ficava dentro. Nós não estamos pregando aqui, não estamos aqui pregando religião nem placa de igreja. Estamos pregando a salvação, o evangelho, o caminho. Estamos pregando Jesus, amém? Amém. Um grande aplauso para Jesus, amém? Amém.